e a gente está aqui de volta para falar sobre sexualidade, uma parceria do blog com a Fitters. Eu te aconselho a ir lá no site deles, procurar, eles têm um currículo incrível, vários cursos interessantes para ajudar a gente nessa questão materna. E eles me emprestaram a doutora Natasha, que vai falar com a gente sobre sexualidade. Ela que é psicóloga, formada, tem essa especialização tão importante, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa quebrar essas barreiras e falar sobre sexo com os nossos filhos de uma questão muito ampla. Não é só o sexo pelo sexo. É ele se conhecer, né? E ter mais segurança do próprio corpo. Acho que isso que é importante, né, Natasha? Com certeza, né? E a gente poder falar sobre isso de uma maneira tranquila já faz toda a diferença para a criança. Então a gente poder falar o que são as reais dúvidas, o que são as reais questões que muitas vezes estão por trás de uma pergunta que às vezes a gente acha que é simples ou banal, traz uma série de pulguinhas atrás da orelha das crianças. E eu acho que cria uma cumplicidade que talvez nenhum outro assunto crie tanta cumplicidade entre pai e mãe, assim, de confiança. Tipo, eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na minha mãe, como as relações sexuais, né? Não, os assuntos relacionados à sexualidade. Me perdi aqui. Mas isso, justamente porque é aí que a criança vai falar, minha mãe me entende, minha mãe me aceita, meu pai também, como eu sou, ela entende minhas angústias, ela entende o que é de mais íntimo em mim. Então cria realmente esse laço, que é pro resto da vida. Eu acho. E eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo uma vez, minha filha. O Heitor devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Tô lá eu assistindo um programa do GNT e era sobre maquiagem. E tinha um travesti maquiando. Mas o cara era uma mulher, entendeu? Era perfeito, assim. E ele tava lá maquiando e eu nem me atentei. O Heitor olhou bem pro travesti e falou, mãe, aquele homem tá vestido de mulher? Eu olhei bem, eu vi que era um travesti. Eu falei, não, filho, ele é um travesti. Aí ele, mas o que é um travesti? Aí eu expliquei. Eu falei, filho, é um homem que ele tem uma vida de mulher. Ele não só se veste de mulher, mas a vida dele é uma vida feminina. E expliquei do jeitinho dele, ele tinha 5 anos, óbvio, né? Teve toda uma psicologia materna envolvida ali naquela questão. Mas ele matou a charada. E eu perguntei, falei, mas como é que você descobriu que é um homem? Aí ele falou, porque tem gogó igual meu pai. Aí eu achei tão interessante, porque eu jamais me atentaria a esse detalhe, sabe? E ele era tão pitiquinho e ele se atentou. Então como é que o pai e a mãe faz para explicar para a criança todas essas questões LGBT que fazem parte e cada vez mais tem que ser tratada de maneira natural pelas famílias, né? Então eu acho que isso é uma questão importante para ser colocada desde pequenininho e tratar com naturalidade. E hoje meu filho super aceita e ele tá de boa com essa questão, ele tem uma amiguinha até que é transexual e que tá num processo, né, se descobrindo e tudo mais. E como é que faz? Legal, ótimo. Esse assunto dá muito pano para manga, tem muita coisa legal pra gente falar, mas vamos começar por partes, né? Então assim, a criança, ela tem sexualidade desde que ela nasce. O que é sexualidade? É o carinho, é o amor, é o prazer, é o contato, né? Quando ela chegar na adolescência, idade adulta, que isso vai se erotizar, que isso vai passar para uma relação, que daí a gente pode falar de relação sexual. Mas até então, ela vai desenvolver de qualquer maneira. Então isso que às vezes a gente pensa, a criança não percebe. A criança percebe, claro que ela percebe, né? Por quê? Porque ela está lendo o mundo. Ela está tentando descobrir desde os 3 anos de idade o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é se comportar como homem na sociedade ou mulher na sociedade. Então ela presta atenção nisso. Não há motivo nenhum para a gente querer inventar uma história que não condiz com a realidade. É verdade. Né? Então, assim, nesses casos, a melhor coisa a fazer é falar de maneira natural. É natural haver homem com homem? Sim. É natural haver homem e mulher? Sim. É natural haver mulher e mulher? Sim. Né? O que é natural? É uma coisa que existe na natureza. Tem cachorrinho com cachorrinho, cavalinho com cavalinho, né? Isso existe. Sim. Né? Tem até uma situação, por exemplo, no Rio, quando não tem fêmea suficiente, um dos dois que estão ali, os peixes, eles se transformam para poder procriar. Então existem as coisas mais diversas na natureza, porque tem um discurso que diz que isso não é natural. Então a gente tem que ir quebrando esses mitos, né? Porque isso são formas de preconceito.
E o que a gente luta hoje dentro da sexualidade é quebrar preconceitos e trazer a questão para o diálogo e para o isso respeito. faz com que o ser humano se torne mais humano, porque o diferente de mim não é diferente por dentro, né? Porque nós somos todos iguais, é isso que eu prezo na minha casa, assim. Não é porque o seu amiguinho é diferente de você que ele deixa de ser humano. Eu acho que é muito mais essa questão do amor mesmo, né? Assim, que eu acho que vence todas as barreiras. Mas explicar pra criança, por A mais B assim, é difícil quando pergunta. Não, é difícil, sim, né? Até porque existe sim uma série de discursos que já vêm impregnados, mas esses discursos estão em nós, adultos. É verdade. Porque as crianças, elas estão crescendo, elas estão com a mente totalmente aberta para entender. Então, se a sua visão é verde, a criança vai enxergar tudo verde. Se a sua visão é coloridinha, a criança vai conseguir enxergar tons e tonalidades que, se você não orientasse, ela não enxergaria. Então, nesse sentido, quando você consegue dizer para a criança, olha, isso pode acontecer, mas isso é coisa para o adulto. Quando você for adulto, quando as pessoas são adultas, é que elas decidem quem elas amam, se é a pessoa do mesmo sexo ou não. Não é a questão do sexo, é a questão do amor. Mas aí a gente entra numa questão que eu acho que eu vou te pôr numa saia justa. Pode falar. A gente, hoje em dia, já tem um discurso muito mais bem resolvido em relação ao transexual. E, cada vez mais cedo, os pais estão tratando desse assunto e levando as crianças para serem tratadas, certo? Para começar aí um processo, as crianças que de fato forem diagnosticadas É um diagnóstico? É, né? É um diagnóstico. Diagnosticadas transexuais. Como é que esse pai consegue inserir essa criança nesse universo, assim? Como é que... Vamos lá. O transexual, ele é totalmente diferente de um homossexual. É um outro caso. Tá. É totalmente diferente também de um travesti, né? O que acontece com o transexual? Em geral, os artigos e pesquisas falam que há uma grande incidência biológica. Então, muitas crianças dessas eram hermafroditas ao nascer, e aí foi feita uma escolha da equipe médica e da família por determinar o sexo daquela criança. Entendi. E aí, quando ela cresce, ela se transforma num sexo diferente daquele que era. Entendi. Então, existe essa possibilidade, está muito bem retratada cientificamente, mas existe também não. Né? Uma outra possibilidade que é a criança nasceu, tudo ok com os órgãos, só que desde pequenininha ela se entende como sendo do outro sexo. Né? Entendi. E aí é totalmente diferente, quer dizer, ela já se porta de outra maneira, ela já tem interesses diferenciados. E para a família, isso é muito difícil, porque a família tem expectativas em relação àquele filho, de ser homem, de ser mulher, né? Então, isso não é fácil. No entanto, a gente tem visto que quanto menos você apoia essa pessoa, né, que de fato é um transexual, mais há a possibilidade dessa pessoa ser deprimida e até cometer suicídio. Isso eu tô falando de pesquisas, né? Apoio da família é importante em todas as questões, né? Nessa questão em específico, é uma coisa que, bicho, não tem o que fazer. Você tem que apoiar, entendeu? Você tem que dar todo o respaldo pro seu filho para ele poder crescer um ser humano saudável psiquicamente, né? Claro. Você, claro, tem o seu direito de não concordar, né? Ah, sim. Aquela barreira interna. Mas isso não te autoriza a desconsiderar a construção psíquica individual, amorosa, afetiva do outro, que é o seu filho, né? E que envolve, então, um respeito por ele, enquanto ser humano. Eu acho que isso que a Natasha falou tinha que ficar gravado, assim, em todos os murais familiares. Porque é muito sério isso. É o respeito à opinião do outro em todas as questões. E nessa, muito mais, né? Sim. Assim, é respeito. O ser humano precisa de respeito uns pelos outros, né? Sim. A começar dentro de casa. Olha, essa questão é uma questão que... Nossa, vai longe. É infinita, né? Se a gente fica aqui, a gente fica até amanhã.
Mas eu queria saber de você se você gostaria que a gente prolongasse esse assunto, produzisse uma série específica, mais profunda, sobre essa questão LGBT e principalmente sobre essa questão dos transexuais, que eu acho que está tão em voga hoje em dia e que precisa ser discutida. As pessoas precisam ter acesso a essa informação para que não haja essa confusão de informação mesmo, né? Acho que a gente precisa saber. Então, por favor, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não se esquece de se inscrever no canal. Não esquece de dar uma chegadinha lá no canal da Fitters também. Tem um monte de conteúdo bacana. E é isso, a gente fica por aqui, mas tem mais. Tem mais sobre sexualidade com a doutora Natasha. Vamos lá. Beijo, tchau!